Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ronaldo Monteiro e este é o crontv.com. Esse programa é o Amplie Sua Consciência. É um programa que é produzido por mim e pela Cris de Pascoal. O oferecimento desse programa é a fabricadeempresas.com, onde nós transformamos todos os sonhos em negócios. Bem, hoje nós contaremos com a presença aqui da entrevista com a Gilda Moura, que é uma escritora, psicóloga, pesquisadora, e irá falar conosco sobre as cirurgias espirituais. E o tema é cirurgiões em transe no Brasil. É isso mesmo, Gilda? É isso, é. É, é um pouquinho diferente, na verdade, de cirurgiões espirituais, porque cirurgiões Uhum. espirituais, de uma maneira geral, designa todo tipo de operação espiritual que ocorre no Brasil e no mundo, não é? E Perfeito. cirurgiões em transe no Brasil foi só um grupo específico de cirurgiões que praticavam corte físico, Ok. tá? Hum. Estavam em transe, né? E nós, então, fizemos essa pesquisa. É isso. Perfeito, Gilda. Então, conta para nós aí o que seriam esses cirurgiões em transe, né? Explica um pouco melhor para nossos internautas o que seria isso. Pois é, para nós era o seguinte: eu fiz essa pesquisa, tá? Com o laboratório de pesquisa do cérebro da Universidade de Illinois, em Chicago, com o Dr. Norman Don. Dr. Norman pertencia à Parapsychological Association nos Estados Unidos. E para ele, o único interesse maior dele era o efeito mente-matéria, tá? Então, Hum. para se poder pesquisar o efeito da mente sobre a matéria, tá? Precisam ser cirurgiões em transe brasileiros, né, espirituais, mas que realmente cortassem quando estivesse fazendo a operação. Tá? Então, nós selecionamos um grupinho, mais ou menos, de alguns cirurgiões, de efeitos físicos mais proeminentes ou mais conhecidos, tá? E colocamos eletrodo na cabeça desses cirurgiões, tá? Enquanto eles faziam a operação. Fizemos algumas visitas prévias e até alguns testes preliminares que fomos modificando para finalizar a pesquisa que terminou sendo publicada nos Estados Unidos. Então, eu não, eu, Gilda, não era muito assim ligada a esse tipo de cirurgia. E fui obrigada a participar disso, porque eu queria colocar eletrodo na cabeça dos contatados e abduzivos. Então, por isso que eu participei, montei, e teve momentos, inclusive, por exemplo, a pesquisa no João de Abadiânia, João de Deus de Abadiânia, que foi Uhum. quase que uma montagem assim, de guerra para conseguir fazer o que nós pretendíamos, né? Deu bastante trabalho, mas eu acho que o aprendizado foi enorme. Inclusive, Perfeito. E como é que você se relação ao aproximou desse estado da fenômeno? consciência. Hã? Como é que você Pode se falar. aproximou desse fenômeno, né? O primeiro fenômeno que a gente teve, que eu me aproximei, foi no Edson de Queiroz, na verdade, no Rio de Janeiro, no Teatro Vanucci, aqui no Rio, na Gávea, tá? E ele operava dizendo que estava incorporado do Dr. Fritz, tá? Então, essa foi a minha primeira aproximação, a primeira vez que eu cheguei mais perto, tá? E a segunda vez eu já encontrei o Edson na Bahia, e também só observando. O Edson, na verdade, eu não cheguei a colocar eletrodo nele. Nós só observamos pacientes, observamos o que ele fazia, e, e a entidade, Dr. Fritz, me ajudou muito nessa pesquisa. Ele sempre me chamava, doutorzinha, vem aqui e ia me explicar o que estava fazendo, desde do Dr. Edson. Tá? E aí a segunda aproximação foi do Fritz outra vez, mas aí já no Maurício Magalhães, no Ceará. O Maurício Magalhães é um outro médium do Dr. Fritz, que era de Mato Grosso do Sul, na verdade, mas ele estava operando no Ceará quando eu fui a primeira vez, tá? E essa primeira parte nós estávamos só visitando, ainda não estávamos nem colocando eletrodos, tá? E eu estava junto com um antropólogo que vinha pesquisando Fritz há muitos anos, né? Conheci a Uhum. entidade no Edson, e aí eu tive uma grande surpresa, porque quando o Maurício está incorporado do Fritz, eu estava com a esposa do antropólogo do meu lado, tá?
e para mim que não era muito crente, tá? Ele abre os braços para ela e diz assim: há quanto tempo eu não te vejo? Quer dizer, ela não conhecia a entidade Fritz no Maurício, ela conhecia no Edson de Queiroz, tá? Então, isso foi bastante marcante para mim nesse início da pesquisa. Entendi. E quais foram os casos pesquisados por você, além desses que você já comentou? Quase todos eram o que nós chamamos German Doctors, quer dizer, cirurgiões alemães. E quase eles tinham esse nome alemães, né? Teve o Sampaio, da Bahia, que incorporava o Dr. Arickson. O Sampaio, na verdade, ele não cortava, ele operava com a tampinha de uma caneta Bic, tá? Mas apesar dele não cortar, o lugar que ele passava aquela caneta formava cicatriz. Eu mesmo tenho uma foto minha que ele me operou, tá? E eu tirei os esparadrapos no dia seguinte e eu estava com uma cicatriz marcada. E, Ronaldo, tem uma coisa muito interessante, tá? Sim. As cicatrizes desses cirurgiões, tá? Principalmente essas que são assim espirituais, como essa que eu tenho, é feito cicatriz de antigamente. Com aqueles ganchos, sabe? Não é como hoje em dia colam. Naquela época usava ganchos. A cicatriz é com ganchos, né? Isso é bastante interessante. Então, para mim, o que foi começando a me chamar a atenção era o tipo de campo vibratório que se formava para que aqueles cirurgiões pudessem trabalhar. E cada um trabalhava de um jeito, eles não trabalhavam todos iguais. Por exemplo, o doutor Arickson, quando trabalhava, ele exigia que se colocasse lâmpadas fortíssimas em volta do espaço, tá? E dentro daquele espaço, quando você entrava, parecia que você tinha entrado numa geladeira, mesmo que do lado de fora estivesse muito quente, tá? Quer dizer, que mudava, e olha, com aquelas lâmpadas todas era para estar quente, não gelado, tá? Então, isso já chamava bastante atenção, né? E depois, para mim, o mais marcante, né, pouca gente conhece, foi em Palmelo, tá? O doutor Ricardo, que era a entidade Ricardo Stein, que era outro austríaco, né, médico austríaco, incorporado pelo Antônio Rios. Tá? O Antônio Rios era uma pessoa bastante simples, e o doutor Arickson, quando incorporava, era um médico super sofisticado, falava várias línguas, tá? E operava com uma serra elétrica. Então, serra elétrica mesmo, de carpinteiro, tá? Ninguém acredita nisso. E a primeira vez que eu vi, que eu entrei nesse lugar, minha consciência realmente mudou ali, porque parecia que eu tinha entrado num filme de terror ou num manicômio, e no fim de 10 minutos, naquele campo vibratório que era formado naquele lugar, a tua consciência mudava. Era como se você entrasse em êxtase. E você ficava tão feliz ali dentro, vendo sangue para todo lado, como se aquilo fosse uma forma de curar. Tá? Então, essa foi uma parte muito marcante. Essa questão, nesse estado que você se encontrava, a tua consciência, ela ficava expandida naquele momento, né? Não entendi a tua pergunta, afinal. Falhou, a voz falhou. No momento em que você participava dessas experiências, o teu campo consciencial expandia-se, é isso mesmo? É isso, a sensação era isso, era que o nosso campo de consciência mudava, que a gente ficava numa espécie de êxtase, dentro daquele filme de terror, mas se sentindo feliz ali dentro, entendeu? Totalmente conectado, né? As pessoas não sentiam dor, não tinham infecção, saíam dali depois de ter uma barriga cortada, uma goela cortada, um peito aberto com a serra, saíam para fora no sol de meio-dia, ninguém tinha choque. E eu fui acompanhada nessa pesquisa com um cirurgião ortopedista, médico mesmo, que foi observando tudo o que estava acontecendo. Eu nunca pude colocar eletrodo na cabeça do Antônio Rios, porque ele faleceu pouco tempo depois dessa minha visita, tá? Ele, muita gente sabe, ele morreu com picada de abelha africana, né? Ele era alérgico. Né? Incrível. Então, você encontrou aí diversas situações, ou situações bem diferentes, mas você estava bem tranquila naquele meio, né? Essa conexão toda com esse novo universo, vamos dizer.
Isso, que para mim foi como mudar minha consciência, entendeu, Ronaldo? Eu costumo fazer uma brincadeira, tá? Se um paciente chegasse para mim e dissesse, Gilda, tem um elefante voando ali na esquina, eu ia sentar o paciente para tratá-lo, porque eu achava que ele estava alucinando, tá? Depois, eu vou na esquina ver se o elefante está voando, tá? Eu já não sei o que é a realidade, o que pode acontecer ou não acontecer. Entendeu? Houve uma mudança muito grande na minha consciência a partir das operações do Antônio Rios, né? Fantástico. Diz uma coisa, Gilda, quando que começou esse tipo de cirurgia, né? Isso já é antigo aqui no Brasil? Em que época se deu início a esse tipo de cirurgia? Começa com José Arigó, né? Eu não sei bem o tempo, porque o José Arigó não é da minha época tanto, eu não tinha interesse nessa época nisso, né? Mas eu sei que era o cirurgião da faca enferrujada, né? E que as operações dele eram fantásticas e que as pessoas se curavam também e não tinham nenhum tipo de infecção, tá? Há vários relatos, inclusive, que o Arigó, antes de começar, teria passado naves em cima do sítio, lá onde ele estava. Eu não sei, porque, na verdade, eu não investiguei. Quer dizer, o mais parecido dos que eu investiguei com o Zé Arigó, acho que era o Edson de Queiroz, né? O doutor Edson, que também faleceu e eu só consegui observar, fazer filme, tirar amostras, mas não conseguimos, na verdade, colocar eletrodos. Agora, tem um detalhe muito interessante, tá? Eu coloquei eletrodo, acho que em 4 médiums diferentes, incorporados com o Dr. Fritz, tá? Que não se conheciam, inclusive, tá? E todos eles, Ronaldo, quando você coloca, quando o Fritz entrava naquela pessoa, tá? Todos os canais eram ativados. E a frequência cerebral de todos os 4 formava ativação nos mesmos lugares. Isso era muito interessante. Pessoas diferentes, na mesma entidade, e o padrão cerebral se mostrando o mesmo. Tá? Isso é bastante forte, inclusive. Hoje, assim, a questão, então, é a ciência comprovando esse estado alterado dessas pessoas por essa conexão com entidades em outros planos, né, em outras dimensões, certo? Bom, eu não sei se está provando, tá? A ciência está mostrando que naquele momento, tá? Naquele fenômeno, há uma alteração cerebral igual naquelas 4 pessoas, tá? E outra coisa que eu também vi, eu pesquisei 4 grupos no Brasil, eu não pesquisei, eu coloquei eletrodo em mais de 100 pessoas, tá? No Brasil. Pouca gente aqui fez pesquisa com tanta gente, tá? Foram os grupos de tomando ayahuasca, do Santo Daime, foi o grupo dos curadores, cirurgiões em transe, abduzidos e contatados, e médios de Umbanda, tá? O que eu quero dizer, o que tem de comum nesses fenômenos todos, tá? É que nenhum fenômeno se dá em frequência baixa do cérebro, a frequência normal do cérebro, que beta vai até 30 Hz, não acontece os fenômenos. Os fenômenos todos acontecendo na chamada onda gama, que já é um estado mais expandido da consciência, tá? Em que você está numa frequência mais alta. Os curadores todos estão mais ou menos nessa frequência, em diferentes locais do cérebro, com diferentes microvolts, mas todos estão com uma frequência mais alta quando o fenômeno acontece. Tá? E um detalhe, os pacientes estão em alfa, bem relaxados. Agora, você disse que provou, eu não sei, porque também a gente sabe muito pouco da consciência, Ronaldo, para saber até onde pode ter efeito psicológico, tipo placebo, pode ter uma enorme interferência do cérebro ou da consciência, vamos dizer assim, do curador naqueles pacientes. Quer dizer, o que faz a cura acontecer? Por que uns se curam e outros não? Por que uns sentem dor e outros não? Né? Isso é um questionamento e eu acho que precisa ainda de pesquisa muito séria nesse campo. Ô, Gilda, nesse caso, poderia ser uma entrega, né, dessa pessoa à cirurgia, ou seja, a crença dela é tão grande que ela também colabora para que os efeitos sejam positivos? Acredito que ela é coparticipante da cura, né? O Dr. Fritz costumava dizer que uma vez eu perguntei por que tinha pacientes que sentiam dor e pacientes que não sentiam.
ele disse: o que tem fé não precisa sentir dor, o que não tem fé precisa sentir dor para acreditar. Tá? Então, eu Acho acho que faz sentido o que ele está falando, faz né? sentido, Uhum, faz sentido. Né? E eu vi entendi. E muita uma coisa doença que você grave comentou, curada e doenças muito simples que não se curam. Né? entendi. Você comentou algumas vezes sobre a questão que o paciente não sente dor, né? Então você presenciou também que não havia necessidade de nenhuma anestesia. É, por que você acha que acontecia esse fato, né, de as pessoas não sentirem dor, por exemplo? Com exceção do que cortava com a serra elétrica. Eu te disse que eu levei um cirurgião comigo. Tá? Esse eles aplicavam uma anestesia muito superficial, pequenininha, só na pele. Tá? Não, não era profunda. Para aqueles cortes todos, ninguém sente dor. Né? E normalmente não tem. Inclusive não acontecia as Eu acho infecções, que, né? As olha infecções aqui, também Ronaldo, não. eu estudo hipnose, não é? Uma pessoa Uhum, hipnotizada, tá? Ela não, sente menos dor, ela sangra pouco e ela não infecciona e cura mais rápido. Se você tiver a pessoa hipnotizada na hora que você estiver fazendo qualquer tratamento cirúrgico. Se você uhum, considerar que aquelas pessoas estão com um nível de consciência alterado pelo campo que se forma, tá? Então, só isso já colabora para a não infecção, a menos dor, a menos sangramento, tudo isso. Não estou querendo dizer uhum. só isso, tá? Mas só esse próprio campo mudando a consciência das pessoas presentes, principalmente o campo do Antônio Rios, com o Dr. Alixson. O campo lá era muito forte, muito diferente, né? Então, as pessoas ficavam muito bem lá dentro, ninguém tinha medo nenhum, né? Então, isso está alterando a consciência, realmente, dessas pessoas. Isso deve colaborar com a cura, no sentido que você acaba sendo um coparticipante ou um cooperador, até pela sua própria crença e sua fé, não é? Com certeza. E esse estado de expansão da consciência, por exemplo, essa mudança, né, de paradigmas, existem vários fatos no mundo inteiro que mostram que as pessoas começam a descobrir, por exemplo, a própria cura, né, através dessa resposta que ela tem dentro de si mesma, né? Então, acho que isso também influencia todo esse trabalho feito pelos médicos esse estado de mudança, né, de vibrações, por exemplo. Eu acho também, né? Eu acho que nós temos um grave problema. Eu acho que nós conhecemos, tá, Ronaldo, muito pouco as potencialidades do próprio ser humano, tá? Quer dizer, Certo. a gente fala em expandir a consciência, a gente fala em eu superior, estados superiores de consciência, estados expandidos da consciência, tá? Mas, geralmente, o que se comunica nessas horas, né? A sabedoria que é Uhum. passada nessas horas, né? Não necessariamente é só externa a você ou de algum ser ou entidade superior a você. Pode ter essa conexão, mas pode, às vezes, nem ter. Pode ser você mesmo numa outra dimensão ou numa outra faixa vibratória que estaria atuando quando você altera o seu estado, não é? Por Bem, exemplo, eu concordo com você, Gilda. Eu acho que a interferência nossa para esses eventos é muito grande. Por isso que eu comentei sobre a questão das crenças, né? é, Se você crê, você vai ter uma possibilidade de se curar mais rápido ou a própria cura do que outras pessoas que não acreditam, muita gente né, vê na situação. agora. Você pode ver agora, por exemplo, que está se provando o poder da oração, tudo isso, quer dizer, porque tudo isso ajuda você ir se autocurando, não é? Você aprendendo que você pode se autocurar, não é? E que você tem outras dimensões de saber que você não usa, porque desconhece, porque a nossa cultura optou por não desenvolver isso e não ensinar isso, não é? Eu estou falando da cultura ocidental, né, Gilda? Porque a oriental ela já tem até mais informações e tem um Tem campo um pouco mais mais expandido. conhecimento disso, mas uma parte ainda com bastante religiosidade, não é? E pouca, como é que eu vou dizer? E pouco foco mesmo, né? Mas eu acho que está na hora, como gurus, como o Gopi Krishna, por exemplo, que veio para os Estados Unidos e começou a ajudar a pensar em cima, ele com o despertar da Kundalini, com uma consciência expandida, que seria essa superconsciência, não é? Então, eu acho que a gente já começa a ter um pouquinho mais de conhecimento
de tudo isso e dessas potencialidades que são nossas e que a gente, às vezes, não sabe que as tem, não é? Eu tenho, por exemplo, uma passagem do Guru Muttikananda, que foi o fundador da Siddha Yoga, né? Ele, na hora, antes dele se iluminar, ele vai ver uma pérola azul, dessa pérola azul vai sair um ser azul. Qualquer um de nós olharia esse ser azul como alguma coisa estranha a nós. Mas ele não, ele olha o ser azul e sabe que é a própria consciência dele, que é o eu superior dele. Tá? E ao aceitar isso, ele se ilumina. Né? Quer dizer, é todo um conhecimento diferente do que nós temos. Né? Nós ainda estamos muito longe disso. Né? Nós estamos engatinhando ainda, né, Gilda? Mas eu acho que mais adulta, mais para frente, né? Mas eu acho que já está bastante bom, Ronaldo, porque tudo que eu falava 20 anos atrás que as pessoas não entendiam, agora as pessoas estão buscando, querem entender, entendeu? É sinal de que a consciência está abrindo, né? Você não acha? Concordo. Então, bem por aí mesmo. Mais atenção atualmente, né? Tanto é verdade que nos permite fazer essa transmissão, falando de um tema que antigamente era muito polêmico, você concorda? E hoje a gente consegue, pelo menos, trocar essas informações nessas salas de bate-papo, nos nossos encontros, e agora, graças a Deus, né, com essa capacidade que a internet nos permite de transmitir isso para milhares de pessoas ao mesmo tempo. É verdade. Já ajuda a gente a trocar muita coisa por aí, não é? De qualquer maneira, para mim, o aprendizado com todos esses curadores foi muito importante para que eu conhecesse um pouco mais a consciência, ou um pouco mais como tudo se passa. Eu me lembro que um pesquisador americano perguntou para o Maurício Magalhães, que estava com o Dr. Fritz incorporado, né, de onde vinha a energia que ele curava. Né? Ele disse, a energia que eu curo, que eu uso para a cura, é a energia que vocês desperdiçam. Tá? Faz sentido. Faz sentido, né? Interessante. Né? Interessante. Ele, uma vez disse que estaria tudo ligado na energia sexual, mas já tinha energia, só que ele não sabia usar. Né? E que seria o ser, Dr. Fritz, que o ajudou a aprender como usar aquilo para curar. Nosso corpo, né, nossa composição, ela já é uma motriz de energia, né? A gente gera essa energia e a gente não sabe como atuar e como manipular e usar isso até como recurso, né? E acho que isso as pessoas estão aprendendo conforme o tempo vai passando, você não concorda? Concordo. E eu acho que a gente, inclusive, atua muito no mundo físico, né? Sem perceber. E se a gente atua em aparelhos eletrônicos, em lâmpadas, em celulares, ou no que seja, a gente também está atuando nos outros, né? Então, eu acho que era a hora da gente começar a entender isso um pouquinho mais, até para que a gente possa ajudar um ou outro e não atrapalhar um ou outro, né? Que muitas vezes... Eu acho porque muitas vezes a gente vai consumir energia das pessoas, né, Gilda? Em vez de a gente fazer uma troca tranquila, a gente acaba extraindo a energia das pessoas, ou algumas pessoas extraindo as nossas energias, né? Exatamente. Então, quando ele diz que ele cura com as energias que nós desperdiçamos, quer dizer, é bom a gente prestar um pouquinho de atenção nisso, que nós temos essa qualidade de energia que pode curar, né? A gente só não está sabendo usá-la, né? Tem um aspecto, até lembrando das nossas infâncias, né? E quando nós sofríamos algum tipo de problema, batia o joelho ou machucava a mão, a mãe, com todo cuidado, se aproximava da gente. O que ela fazia? Ela aproximava e colocava a mão nessa ferida. Então, ou psicologicamente, ou eletricamente, ou qualquer nome que se possa dar a esse fenômeno, por incrível que pareça, aquela dor ela desaparecia, né? Então, é uma coisa para a gente prestar um pouco atenção de como que as curas também podem acontecer com as mãos, porque essas mãos geram, né, um campo eletromagnético, uma energia, que pode ser utilizada para meditar. Né? Aliás, né, se a gente lembrar, o Mesmer, que começou o uso da hipnose, né, o mesmerismo lá atrás, né, ele falava que tinha um fluido animal que passava nas mãos para a cura, né? E o coitado acabou preso, porque naquela época não havia instrumentos capazes de detectar isso. Quer dizer, a ciência atual é que está conseguindo começar
a descobrir que realmente há possibilidade das mãos curarem, não é? Quer dizer, a nível esotérico, a nível espiritual, nós sabemos disso há muito tempo. Há né? muito tempo, é Há verdade. muito tempo, seja nos passes, seja nas curas, seja no que for. Nós sabemos que isso acontece, mas nós não podíamos provar isso, né? E a ciência não conseguia, e o próprio mesmo foi preso, porque ele era um charlatão para dizer que estava passando alguma coisa através das mãos, né? Entendi. Então, você vê como a gente Aliás, isso aí está remete, mudando, perdão, né? remete ao passado, né, Gilda? Quantas pessoas foram tidas como loucas, né? Pelo fato de estar divulgando algo que era estranho para as pessoas. Então, isso É. também acontece até hoje, né? Agora está começando a abrir um pouquinho mais, né? Porque com tanta gente fazendo tanta coisa diferente, né? A psiquiatria está sendo obrigada a rever conceitos e criar novas regras. Está saindo coisas novas a respeito de religiosidade e espiritualidade, bem recente, tá? Entendi. Abrindo já bastante espaço para isso ser considerado fenômeno e não ser considerado psicopatologia. Tá? Isso Ô, já é Gilda, bastante. me conta uma coisa. Você hoje está atuando em alguma pesquisa? Você vem fazendo algum projeto? Conta um pouco para a gente aí. Bom, por mais que eu queira fugir, os abduzidos acabam todos atrás de mim. Então, eu não consigo sair de pesquisar abdução. Então, o ano passado, eu resolvi mudar um pouquinho o foco. Eu prestei atenção que no Brasil a ufologia deixou os contatados de lado, tá? E Tá. ficou só com a abdução e com outras coisas, e mesmo a abdução era difícil entrar na ufologia, tá? Eu que o diga que Uhum. comecei lá atrás, né? Mas os contatados, então, esses foram excluídos de vez, né? Depois começaram a ter uns congressos de contatado, mas assim mesmo não era tanto para ouvi-los assim a ponto daquilo ter algum significado, tá? Alguma relevância, né? Uhum. Ter uma relevância. E eu comecei a perceber, o ano passado, até indo a Mato Grosso do Sul, indo a outros lugares, tá? E mesmo em São Paulo, que havia muitos contatados atualmente, e já não eram tão delirantes como os antigos, porque eles tinham acesso à informação, eram pessoas Uhum. inteligentes, centradas, que liam muito, viam muito vídeo, tá? Tinham bastante o pé no chão, estariam sendo contatadas, tá? Então, o meu projeto atual é tentar achar, eu comecei isso com o Juliano, inclusive, para Juliano Posati, da Posati Filmes, para tentar a gente ver se faz uma ligação dos grupos pelo Brasil, de pessoas que estão tendo contato e de pessoas até que se acham híbridas, tá? Como uma pesquisadora americana amiga minha, eu não quero provar nada. Eu acho que essas pessoas, nesse caminhar de muitos anos, tá? Se transformaram, abriram a consciência e têm informações importantes a passar, que podem até não ser verdades, mas se baterem como verdade em certas pessoas, pode ajudar. Então, eu acho que nesse momento o que eu quero fazer é isso. Eu quero juntar o máximo possível dessas pessoas que têm consciência do contato, mas são centradas e têm até uma sensação ou uma imaginação que podem ser híbridos. Tá? Eu Ô, acho que isso é Gilda, muito importante atualmente. E aí estou bem estou curioso. treinando, eu esqueci, e estou treinando, tá? Alguns terapeutas para ajudar a justamente saber os distúrbios que todo esse processo ocasiona, porque esse processo tem uma energia muito forte envolvida, como tem dos curadores, tá? E às vezes essa energia está vindo para a cura, e outras vezes pode estar vindo para outro sentido, né? O O doutor Léo desequilíbrio, por atrás já exemplo, né? dizia isso, ou ela vem para você escrever, para divulgar, para o que seja, ou ela vem para curar. Então, essas Uhum. pessoas também têm que aprender isso, né? Até para não se perderem e nem saírem da realidade. Aprender a ter controle do processo, sem sofrer muito com ele. Tá? Então, eu estou Perfeito. treinando pessoas para isso. Ô, Gilda, qual o número de casos de abduzidos que tem no Brasil? Tudo que você já pesquisou, qual é essa quantidade de pessoas? Olha, eu não sei até porque eu não sou a única que pesquisa no Brasil. Mas se Uhum. você se basear na pesquisa Roper, que foi feita nos Estados Unidos há 20 anos atrás, e que deu que 4% da população americana provavelmente foi abduzida,
e você vê que no Brasil tem tanto fenômeno quanto lá, é provável que aqui também deve ter uns 4% ou mais dessa população. Eu e o Juliano fizemos uma pesquisa, ainda bem só quantitativa, ela não é qualitativa ainda, tá? Ficou um pouco focada nos espiritualistas, um pouco focada em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, mais por aqui, tá? Mas já deu uma porcentagem de 70% de pessoas que têm consciência de alguma entidade não humana, ou de algum fenômeno não humano, tá? Então, isso é bastante forte, né? Quer dizer, aqui para o crontv.com, que o assunto ufologia é bastante acessado, podemos dizer que esses contatos vêm se intensificando há todos esses anos e uma abertura de consciência também acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, isso quer dizer que as pessoas estão tomando um pouco mais de noção desse mundo totalmente inexplorado e de que também cai por terra o fato de que nós consideramos sermos os seres únicos do universo, né? Então, são várias categorias de pessoas, perfis sociais, que acabam enfrentando ou passando por essas experiências. Não é isso mesmo, Judá? Isso. E muitas delas, por não terem ajuda, tá, sofrem, inclusive porque pode ter distúrbios da consciência, né? Que as pessoas falam pouco disso. Por exemplo, eu agora nos Estados Unidos estava assistindo no Deepak Chopra, que é bastante conhecido, um final de semana de meditação, né? Aquele bem básico, começando a ensinar as pessoas a meditar, tinham 250 pessoas, inclusive 10 veteranos de guerra traumatizados, né? Mas eu percebi uma coisa, eles só vão ensinando a meditar e vão ensinando o bom que a meditação pode te proporcionar. Mas ninguém ensina os distúrbios que podem acontecer, tá? E acontecem distúrbios. Então, a pessoa... Aliás, é o que mais acontece, né, Judá? Exatamente. A pessoa tem que aprender a lidar com isso, né? Eu, como comecei lá atrás, em que quase nem tinha coisas alternativas para ajudar, hoje em dia tem muita coisa para ajudar. Antigamente só tinha o centro espírita, pouca coisa alternativa quando eu comecei a pesquisar o fenômeno, né? E nós não tínhamos a menor ideia do que era aquilo, quer dizer, então nos assustou muito. Eu tive que estudar muita coisa, eu tive que ir para a Kundalini Research Network nos Estados Unidos para entender, eu não tinha ideia do que era aquilo, para entender a energia, né? Tive que ir para múltipla personalidade, vítimas de ritual satânico. Eu fui andar por tudo isso para entender o que era aquilo. E se você me perguntar, entendeu? Eu digo não, eu aprendi a lidar. Mas eu acho que a gente só levantou a pontinha do iceberg. A gente não Mas o entendimento ainda falta bastante coisa para a gente chegar no entendimento mais claro, né? Isso, porque mesmo numa regressão, a pessoa recupera muito pouquinho, tá? Ela recupera fragmentos do que aconteceu. Ela não recupera tudo, tá? E mesmo assim, a gente não sabe quanto daquela memória que ela está recuperando não é uma memória real ou é uma memória implantada. A gente não sabe, né? Então, realmente, a gente tem que continuar engateando e expandindo a consciência, porque eu acho que nesse momento no planeta, o que pode te ajudar mais é aprender a fazer essa expansão, e para que ela expanda, isso muito pouca gente não sabe, principalmente no mundo espiritual, tá? Você tem que trabalhar a sua sombra, como dizia o Jung, você tem que trabalhar os seus núcleos pesados, você tem que trabalhar raivas, medos, sabe? Você tem que trabalhar, se livrar disso tudo, porque do momento que você sobe a tua frequência, o mal desaparece, a gente não precisa combatê-lo. O mal e as doenças, né, Gilda? No momento que a gente aprender a suspender, ele se dilui, tá? É porque nós ainda estamos engatinhando nisso, estamos só começando a aprender, né? Ô, Gilda, uma questão que gostaria de levantar é que se fala muito em saúde física, corporal, saúde financeira, mas existe muito pouco falando sobre saúde mental, né? Então, deveria ter um investimento e uma propaganda, um direcionamento para a saúde mental, porque se você não tem uma saúde mental, você não tem absolutamente nada. Inclusive, já é comprovado que uma vez que você gera um medo, que você gera um estresse, todas essas questões que é a partir do medo, você baixa, né, as suas defesas contra as doenças, por exemplo, né? Então, você não acha que deveria se investir mais na busca pela saúde mental e divulgar mais isso, tanto da parte privada como do governo?
Os gregos já diziam, né? Mente sana e corpore sano. Né? Quer dizer, eles já sabiam disso, né? Que eu acho que a maior parte das doenças é psicossomática. É a mente que produz. Eu tenho quase certeza disso. Né? E uma das coisas, por exemplo, que eu aprendi lá no Deepak Chopra é que mesmo as pessoas fazendo alimentação saudável, meditação, yoga, tá? A um certo momento adoeciam de alguma coisa. O que fazia essa doença? Né? Essa doença era a falta da pessoa ter entendido, inclusive, que a nossa mente atua na genética. Tá? Atua no... Então, você tem que aprender a conversar com o teu gene. Né? Diria que nós somos metamorfos, né? De alguma maneira, a gente interage com tudo que acontece no nosso corpo a partir da mente, não é isso? Isso. E também, você vê, o fenômeno se passa à distância, que, por exemplo, os curadores, tá? O Dr. Fritz, muitas vezes, ele cura a criança operando a mãe ou o pai. Perfeito. Então, é genético, né? Quer dizer, faz todo sentido, né? Ele não toca nem na criança, ele opera o pai ou a mãe e cura a criança. Quer dizer, isso é muito interessante. Né? Muito interessante. E, aliás, nessa questão que você acabou de mencionar, que as pessoas ainda precisam despertar que toda essa parte energética, né? Tudo que é feito desses átomos, enfim, energia condensada, todos nós estamos unidos de alguma forma, né? Existe a sensação da separação, mas na verdade nós somos todos unidos para esses mesmos campos energéticos, correto? Correto. Tem um curador que é conhecido aqui no Brasil, que é o Lama Danshin, que trabalha com autocura. Eu fiz iniciações com ele, né? E o Lama Danshin diz o seguinte, que enquanto nós não tomarmos consciência, tá, de qualquer ser que estiver sofrendo na África, na Síria, tá, nós não vamos conseguir ser felizes porque nós estamos todos interligados. Como também o planeta está interligado. Se o planeta sofre, as nossas células também sofrem. E vice-versa, né, Gilda? Está tudo interligado, exatamente. E nós não temos consciência disso. Nós não, a gente não aprende isso. Né? Nós somos bastante individualistas, não é? Não. Existe o ego aí atuando, né? Se a gente for também analisar tudo que ocorreu nesse planeta, né, nesses últimos, sei lá, 10 mil anos ou 5 mil anos, a gente tem uma característica muito guerreira, mas do ponto de vista até de gerar conflitos com resultados de muito sangue, enfim. Nós somos muito bélicos, né? Então, você faz todo sentido, né? Na Idade Média era pior, né? Na Idade Média era pior, exatamente. Mas essa questão que você mencionou sobre nós nos preocuparmos com as pessoas próximas ou a humanidade de uma forma geral, se elas não estiverem com saúde, felizes, também nós não estaremos, né? Existe uma sensação talvez falsa de que está tudo bem, enquanto esse mundo tem esse caos todo, né, Gilda? O mundo já tem dinheiro, Ronaldo, para ninguém mais sofrer, nem fome, nem doença, nem nada, tá? É uma questão de acabar com o ego e com a ganância, não é? E as pessoas aprenderem a saber disso. Isso é um saber, né? É um saber. Que você está interligado com tudo, você não é isolado. Né? Isso é... Aliás, o Deepak Chopra ainda coloca uma coisa mais bonita. Ele diz que todas essas galáxias, todas essas estrelas, tá? E o nosso gene, principalmente o DNA mais lixo, né? Tem uma conexão com isso, que, na verdade, nós todos seríamos poeiras das estrelas. Né? Então, nós somos feitos de poeira de estrela, não é isso? Das estrelas, né? Que é muito bonito, né? Mas isso mostra o quê? Uma interligação, não só entre nós do planeta, mas com todo o universo. Né? Nós estaríamos interligados de alguma forma com tudo isso. Né? Nós somos seres universais, né, Gilda? Tanto do que nós nos estudos, eu converso muito com a Cris sobre isso, e outros colegas, né? Então, somos seres estelares mesmo, de fato, cientificamente comprovado, né? E aí, existe essa tese de que nós somos únicos no universo, o que realmente é muito difícil de se acreditar numa coisa dessa.
como recentemente estão falando que a Terra é plana, né? Então, assim, existem muitos conflitos, né, entre os seres humanos. Mas acho que ele tem que ter um foco, primeiro, para dentro de si mesmo, né? O que os grandes gurus falam, para você ter essa exploração do teu universo. A partir que você explora o teu universo, você consegue entender, se conectar com as outras coisas que fazem parte de nós, entendeu, Gira? Mas o universo não só que você conecta com o teu universo, mas que você cura o teu universo. Isso, perfeitamente. É a prosperidade e a abundância, não é isso? Se você não enfrentar a sombra, você só ficar meditando na luz, tá? A luz vai acabar resolvendo, mas vai demorar muito mais. E você vai sofrer muito mais. Porque aquela frequência da luz e da alta, ela vai começar a te trabalhar, né? Então, já que você não tomar consciência, vai começar a acontecer fatos na sua vida cotidiana, que vai te obrigar a trabalhar aquilo, né? Então, é melhor mergulhar para dentro e não ter medo de se enfrentar, não é? Eu Acho que esse é o maior medo, né, Gilda? As pessoas querem, assim, terem essa responsabilidade de se enfrentar. Tanto é verdade que elas buscam mecanismos para fugir disso, né? Elas não querem esse enfrentamento, elas preferem ou não tem. Exatamente. Sem parar, não é? Esse trabalho eletrônico e nos eletrônicos e trabalhando sem parar para não pensar, para não entrar dentro de você, né? Você fica só no externo, né? Mas eu acho que nós estamos melhorando. Sim, Gilda, olha, realmente as tuas informações, tudo o que você está relatando para a gente é maravilhoso. Eu tenho certeza que os nossos internautas estão gostando bastante. Mas eu entendo também que essa nova era que todo mundo fala, eu penso que é a era da consciência, né, expandida, de uma consciência melhor, né, de a gente entender um pouco mais dos mecanismos e dessas interligações que a gente tem com as pessoas e com o universo. Você acha que isso vai mudar a curto ou médio prazo? Qual é o teu pensamento em relação a isso? Eu não sei. Às vezes, eu tenho um lado de contatada, que a cientista aqui tem que abafá-lo, porque eu tenho, inclusive, meu último livro, que é o único livro que eu tenho. Não vou beber uma água, porque eu estou tossindo. Fica à vontade, ajudar. Dá uma sede mesmo na gente, né? Inclusive, o meu último livro, que é um livro único que eu tenho de ficção, ele tem um final. E o final desse livro é a possibilidade da nossa transformação planetária, né? Eu não vou contar, porque eu não vou tirar a graça do livro, né? Claro. O livro tem duas histórias, ele tem um romance histórico e tem uma ficção, uma história de ficção que vai permeando aquela história planetária, vamos dizer assim. Não é um livro de abdução, é um livro de contato, mas apesar de ser o meu primeiro livro de ficção, ele é bastante iniciático e ele veio pronto. A única coisa que eu fiz nesse livro foi fazer a pesquisa histórica, porque a história que está nele saiu pronta. Eu não pensei, ele se escreveu sozinho. Eu só fiz a pesquisa bem básica dele, né? Então, ele dá o final de como será essa transformação. E a única coisa que eu posso dizer é que está ligado exatamente aos contatados, quer dizer, aos abduzidos e contactados, como se tivesse a chave de suspensão dessa frequência, para ajudar a transformação do planeta. Se isso vai demorar muito tempo, ou se isso está próximo, a contatada fica sempre achando que está próximo, mas a cientista racional tem que pôr o pé dela no chão e dizer, você não tem ideia quando é que isso vai acontecer, entendeu? Então, eu acho que é bastante da conexão de cada um, né? De qualquer maneira, eu acho que o planeta está muito mais num processo de transformação, de expansão da consciência, do que de destruição. Eu acho que a fase pior de destruição a gente já passou. Eu posso estar enganada, mas é como eu sinto. Mas espero que isso seja verdade. Ainda tem muita guerrinha por aí, mas aos poucos isso deve ir mudando, né? Gilda, essa questão dos abduzidos, os contactados, né, os contatados, na maioria deles, o que eles revelam, né? O que aconteceu com esse contato? Qual foi a mensagem, aqueles que puderam, né, que eles receberam desses seres em algum momento? Pois é exatamente essas mensagens que dos contatados, principalmente dos híbridos, se sabe muito pouco, se fala muito pouco. É que eu acho que é muito... Eu estou escrevendo um livro novo
E eu acho que eu quero fazer essa ligação exatamente porque eu acho que essas mensagens precisam ser passadas, tá? Com bastante filtro e bastante pé de realidade, porque senão a gente também se perde na fantasia, não é? Porque você, quando está recebendo mensagem, está passando por dentro do seu cérebro e todas as suas crenças, os seus medos também estão passando juntos, não é? Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Até outro dia, eu estava vendo, assim, desde 1952, todos os contatados mais famosos, no mesmo ano tinha sempre um que destruía o planeta e o outro que salvava o planeta. Salvava o planeta. E vem sempre assim, um destruindo e um salvando, entendeu? Então, eu acho que esse jogo, né, é que a gente vai ter que aprender a jogar, né, para justamente conseguir fazer a transformação e não a... Porque é aquilo que a gente estava falando, a nossa mente, inclusive, a cirurgia me mostrou isso, o quanto a nossa mente é importante, o quanto a nossa mente é capaz de modificar campo, de modificar consciência, de curar. Não é? Então, basta que a gente se abra, porque o universo vai passando as informações. A gente só tem que saber filtrar, né? Para não... E a partir do acesso que você tem a essas informações, né? Hã? O que eu estava dizendo, até pelo que você comentou, essa questão da sombra e da luz, né? Então, existe esse embate entre essas duas partes, e o que a gente tem que buscar é o equilíbrio entre elas, mas não só na luz e não só na sombra, né? É o Yang Ying, né? Alguma coisa assim da parte dos chineses, não é isso? Até porque a sombra, o negativo, trabalha para nos ajudar a evoluir. Uma pilha, ela funciona positiva e negativa para te gerar uma energia, não é isso? Uma não vive sem a outra, né? Tem que aprender a equilibrar isso. Tudo no universo é duplo, né? Então, tudo é exatamente a dualidade, né? A gente fala muito da dualidade, não é isso? É uma questão de equilíbrio. Quer dizer, pelo menos aqui na Terra, né? Não sei por aí, né? E justamente a expansão da consciência é a união aqui em cima de Shiva e Shaktas, o deus Shiva, né? E Shakti, que é a energia feminina pura, né? Que vai se unir no alto da cabeça para a expansão da superconsciência, né? Mas ela só chega nessa união depois que trabalhou todos os blocos, trabalhou todos os seus bloqueios. Porque senão você faz o que os hindus chamam de cria, né? Você começa a ter um monte de sintoma e não vai para lugar nenhum, né? A energia para e você só fica tendo sintoma e nunca evolui, nunca expande a consciência do que tinha que expandir, né? Nesse caso dos blocos que você comentou, a gente pode falar que são chakras? É isso, são os chakras. Dentro da são os pontos energéticos, né, do corpo. São os vórtices. Que os tibetanos usam 5 e os hindus, geralmente, os principais, né, são muitos, mas os tibetanos usam os 5 principais e os hindus usam 7. E os tibetanos juntam esses 2 e mais os 2 daqui. Né? Então, todos os curadores trabalham também com isso. Né? Eles estão vendo o campo energético, eles estão vendo o corpo energético, o corpo sutil, eles não estão vendo só o corpo denso, né? Não estão vendo só o denso, né? Eu me lembro que uma vez eu perguntei ao João de Deus se ele fazia algum tipo de dieta. Ele virou assim, não posso fazer, porque se eu fizer dieta, ou vegetariana, ou o que seja, eu não vou viver, porque eu vou olhar para as pessoas, eu vou ver só as pessoas por dentro, nunca por fora. Bacana, entendi. Dá para entender o que ele quis dizer, né? É bastante interessante, né? O poder dele... A questão, por exemplo, do reiki, o que você, nessa relação de coisas que você está dizendo para a gente, como é que entra o reiki? Você conhece essa parte de cura pelas mãos através do reiki? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu trabalhei 9 anos em Portugal com todo um grupo do reiki, tá? Okay. Tinha uma mestra brasileira que vai para lá todo ano e inicia um monte de gente em reiki. E a clínica que eu trabalhava no Porto, todo mundo era reikiano, todo mundo aplicava reiki. Agora, eu tenho uma coisa muito estranha, tá? Eu passei por uma iniciação de Avalokiteshvara com o Dalai Lama no Canadá. A primeira iniciação que o Dalai deu pública para 1.000 pessoas, tá? E desde que eu passei por essa iniciação do Dalai,
eu não posso receber energia de reiki. Se eu recebo energia de reiki em mim, é da combustão. Eu sinto um calor que parece que eu estou dentro de uma fogueira. Então, para mim conseguir trabalhar no Porto, eu dizia, gente, não me manda reiki, não me dá reiki. Agora, mandava meus pacientes fazerem reiki, mas eu não ia. Eu só mandava os pacientes e fui observando o efeito do reiki nos meus pacientes, tá? Durante 8 anos em Portugal. E o reiki é extremamente importante. O reiki não curava meus pacientes, mas o reiki melhorava o campo energético deles, melhorava o astral deles, tirava da depressão, tá? Eles ficavam muito mais energéticos, que auxiliava a cura. E do momento que eles estavam melhores, facilitava o entendimento para se curar. Então, eu mandava os meus pacientes tomar reiki, mas eu tinha que me proteger do reiki, porque senão eu pegava fogo. E eu não sei por que isso, mas alguma coisa da energia do reiki, desde que eu passei essa iniciação, não me faz mal, só me faz sentir muito calor. Então, Eles geram esse campo energético. Gera essa energia toda para o teu campo áurico, né? Acho que faz um aumento lá no campo áurico, não sei, que a coisa fica difícil. Mas eu observei muito, tá? O efeito, principalmente, tinha um dentista amigo meu, que era mestre em reiki, e ele aplicava reiki nos meus pacientes, tanto no Porto quanto em Lisboa. Então, eu observei muito o resultado do reiki. E eu sei que é muito positivo. É muito positivo, né, Gilda? Gilda, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa. Agora, vamos botar um parêntese, né? Quando eu estou falando do verdadeiro, porque há muita coisa falsa e muita... Por aí, você sabe disso. É verdade. Então, eu queria te perguntar o seguinte. Em relação aos contatados, né, os abduzidos, existe uma agenda ainda que procura o seu trabalho, procura outras pessoas que têm o mesmo trabalho que você, de ouvi-las, né, e tentar ajudá-las a entender esse processo? Como é que é essa agenda hoje? Das pessoas? Isso, elas se acessam, tem muitos contatados ainda, ou diminuiu essas pessoas hoje que são contatadas? Como é que está esse processo hoje, atualmente? Não, eu acho que do ano passado para cá aumentou a procura. É como se começasse a haver um revival, um despertar novo. As pessoas que passaram por fenômenos há 20 anos, 15 anos atrás, agora estão tomando consciência que querem saber o que houve. Tá? Agora, o padrão mudou, entendeu, Ronaldo? Eu não encontro mais um abduzido clássico. Não tem mais abduzido que tenha medo. O abduzido agora ele se vê na mesa, nos exames, mas ele com seres horríveis em volta, mas ele olha e diz assim, olha, doutor, eu estou deitada, tem uns seres esquisitos aqui, mas não estou com medo, não. Eles não têm mais medo. É como se os abduzidos agora começam a se achar coparticipantes do processo. Tá? Como se eles nasceram... Ótimo, né, ajudar? Isso é muito bom. Isso, mudou completamente. Já não tem aquela separação que tinha antigamente, entre uma abdução e um contato. A partir daí, eles se tornam contatados. Gilda, esses contatados, existe um local específico no Brasil onde ocorra mais esses fatos? Ou seja, onde que tem mais concentração de abduzidos no Brasil? Não sei, eu acho que tem no Brasil... Por exemplo, talvez na região sudeste, o abduzido procura mais ajuda, mas não quer dizer que não esteja acontecendo no Brasil todo. Isso faz sentido também. Porque acontecia muito desses fatos, né? Essas abduções acontecerem nos interiores do país, né? Em lugares bem distantes. Mas... Os contatos eram. Tanto que dizia que contato só acontecia com gente humilde, ignorante do interior. Só que a abdução se dá em qualquer lugar. A abdução mais famosa da Linda, do Buddy Hopkins, foi na ilha de Manhattan, lugar mais povoado do mundo. Então, a abdução é de qualquer classe, de qualquer meio, de qualquer profissão, em qualquer lugar você pode ser levado. E outra coisa, não é aleatório, tá? O cenário é armado, vão te levar para aquele lugar para a abdução acontecer. Tá? E tem a ver com as suas crenças. Tá? Nunca é aleatório. Não é aleatório, né, Gilda? Envolve espiritualidade, envolve muita coisa.
Gilda, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, você conhece o caso Carran? Já ouviu falar desse caso? Conheci na época, lá atrás, quando houve o caso, né? Foi o Uhum. primeiro caso que eu vi de ser levado com carro, né? Nunca E tinha foi um visto. objeto levado para dentro de uma nave, né? Que foi o carro. Isso. Depois disso, eu tive mais 2 casos que as pessoas, principalmente a Carla, em Portugal, foi levada com o carro. Mas o primeiro caso que eu conheci foi o caso Carran, né? E Entendi. na época, os dois me pareceram bastante sérios, inclusive passaram a dar curso para ensinar a saída do corpo, coisa que eles não sabiam, e que foi muito Uhum. importante, inclusive, naquela época, né? E atualmente eu ainda recebo pessoas, contatados, que acabam me descrevendo o ser que estão vendo muito parecido com o Carrão. É um ser grande, né? Bem alto, É chega a aquele 4 metros de altura, é isso, né? é. Então, eu acho que é um ser tipo humano, né? Que tem Uhum. alguma atuação aqui no Brasil, não é? Mas o mais importante para mim de reviravolta nos últimos tempos foi eu constatar que a maioria dos contatos e abduções que ocorrem no Brasil são seres que estão aqui mesmo, que não estão vindo de fora. Ou estão em outra dimensão, mas eles estão na Terra. Na Terra, né? Aqui a gente já comentou, e a gente inclusive tem programas que vão acontecer futuramente, que a gente fala sobre os intraterrenos, por exemplo, e dos seres que vivem nos abissais oceânicos, né? Então, muitos desses seres, realmente, eles se encontram aqui na Terra. É. Judá, Mas como é que eu as achava pessoas... que era função, não, entendeu, Ronaldo? Até que eu descobri que sim. Ô, Gilda, conta pra gente aí quais são os seus dados de contato, qual é a tua mensagem que você passa para esse nosso público da internet? Bom, para começar isso, quem puder me ajudar a começar a pensar como reunir os contatados, até para eles se encontrarem depois, trocarem ideias, o que seja, eu dou o meu e-mail, tá? É gilda119@gmail.com, tá? Eu estou e no Face, é Gilda Maria Moura, tem 2 páginas, uma eu nunca lembro dela, fica para lá esquecida, a da linha do tempo eu olho mais, né? Eu estou para ver a outra, ativar a outra e arrumar a outra, do mesmo jeito que eu tenho um blog que está com o Papai Noel de 4 anos atrás, porque eu nunca mais escrevi. Eu sou um pouco difícil com essa parte toda eletrônica. Não, Entendi. Ô, Gilda, pode repetir para nós o foi teu, e-mail de teu contato. Gmail? Ah, Você pode repetir o seu Gmail, por favor? é gilda119@gmail.com. Se você quiser guardar, eu já tive um amigo que fez uma brincadeira, que diz que o Uhum. 119 é o 11 de setembro. Nossa, Aí me bacana. esquece. Ô, Gilda, olha, eu agradeço aí a tua participação, em nome da Cris também. Realmente fantásticas as suas informações. E eu gostaria de contar com você em outras agendas. Você viria no nosso programa para conversar novamente? Sim, aí eu tenho que ficar em São Paulo, né? Claro, claro. Hoje nós temos aí o Hangout, né, que facilita essa possibilidade. É claro que nós estamos mais habituados com palestras, é o teu caso, né, Gilda? Mas olha, ficam os nossos agradecimentos e esperamos nos ver aí em breve, tá bom? Tá bom. E obrigada a você e a Cris também pela oportunidade de estar esclarecendo muita coisa. A gente começou com os curadores, acabamos, como sempre, na abdução e contato. Eu acho que é a parte que as pessoas também estão muito curiosas nesse momento, né? Com Muito obrigada. certeza. Elas têm um forte interesse nisso, viu, A Gilda? todos os que me ouviram, espero que eu tenha clareado mais que complicado, tá? E as pessoas podem entrar em contato comigo pelo e-mail, tá? Ou pelo Face também, tá? Perfeito, Gilda. Aos nossos internautas, muito obrigado aí pela participação de vocês. Então, aguardem novas entrevistas. Essa semana tem algumas entrevistas bem interessantes. Basta você acessar aí nosso site, crontv.com, e nos vemos em breve. A todos que fiquem a paz, né, a saúde e a prosperidade. Muito Isso, obrigado. para você também. Obrigada, Namastê. Namastê.